No pensamento, eles pediram que ele morresse, né? Aí não bate com essa leitura que eu fiz da Bíblia, que o profeta... né? Como é que o profeta... Ia saber, né? Não tem... Tá vendo como a gente pega as coisas? Mas se a gente ler com atenção, pra gente ver como a palavra de Deus é viva. Essa obra não é brincadeira. É verdade. Eles estão brincando. Porque Deus assim, as pedras falarão. Eles podem querer calar tudo, mas eles esquecem. Como Jesus falou assim, ó, tem uma carruagem de fogo, tem anjos, tem santos aqui ao nosso redor. Porque se é para falar a verdade, vai falar a verdade. Então o profeta ele não se omitiu, porque Deus deu uma missão muito grande para ele. Muito grande. A gente só está vendo uma parte. Quando eu li esse livro, muita coisa abriu minha vista. Assim, eu disse, meu Deus, a gente tem que agradecer todo dia. É todo dia. Por a gente ter sido escolhido aqui para a obra. E a gente está aqui porque a gente podia estar lá também. Né? Assim, rezar por eles, também estou rezando, para que acordem. Né? Porque deu pena. Acho que dá pena. Eu até me lembrei da Aline. Teve um programa que a Aline até chorou, dizendo assim: eu queria que eles fossem felizes também. Quer dizer, que aceitassem, né? É justamente isso que a gente pensa. Que a gente, quando vê a gravidade verdade, né? Tão grande assim, a gente queria também que eles acordassem. Que viessem. Porque não é brincadeira. Deus sendo tão desprezado como ele está sendo aqui. Ele na casa dele lá. O Vaticano é a casa dele, minha gente. Na casa dele. E ele sendo rejeitado. Procurar um lá e não ver um que além de João Paulo II, uns que tem ainda, que tem a tradição assim, que estava, mas a maioria, tudo está aqui dizendo que fizeram, Jesus mostrou ali, fizeram pacto de sangue, e está aqui, fizeram, cada um selou com pacto de sangue. Por que a senhora fala que o Vaticano será a sede do anticristo? Bate tudo, né? Eles selaram, né? Isso. Ele está dizendo aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó, com os dois documentos, que quando fizeram o documento do Concílio Vaticano II, a entronização do demônio, quem estava lá presente, com dois documentos posicionados no altar, o delegado estendeu a mão esquerda do guardião, com um alfinete de ouro romano no rosto, espetou a ponta do polegar esquerdo do delegado e imprimiu uma marca sangrenta ao lado do nome do delegado da bula autorizando. Rapidamente, entre os participantes do Vaticano fizeram o mesmo. Todos fizeram o mesmo. E ali na mensagem que o Eugênio leu, diz ali. Fizeram pacto de sangue. Então, em 2005, como é que seu Pedro... Fizeram um pacto de sangue, né? Como é que ele ia saber? Então, mas é como diz a palavra aqui. O profeta Eliseu, quando tu falas no teu quarto, tu estás fazendo alguma coisa lá, Deus está vendo e avisa para o profeta. Aqui, ó, Deus avisou para o profeta tudo. Não precisa, não estou inventando nada. Está no livro e está aqui na mensagem. Eu não estou inventando nada, só estou relendo. Né? Essa foto aqui, ó. Então, esse padre aqui, ele tentou alertar o Papa João Paulo II sobre o que está acontecendo no Vaticano. Olha, ó, o periodista Mino Peccaroli, que havia denunciado a infiltração maçônica na alta hierarquia da igreja, foi assassinado em Roma em 22 de março de 1979, de forma misteriosa que parecia ritual e ninguém se pronunciou sobre este, até que em 1995, durante o processo de Gigliotti Andreotti, alguém procurou de haver ordenado o assassinato de Nunciante Peccaroli. Então, esse padre que está tá lá ele no carro, lá esticado, ele foi tentar... E esse Malachi Marti também foi assassinado, envenenado. Desvendaram, falou toda a verdade, né? Olha aí. Outra coisa que eu achei interessante aqui, diz assim, ó: mas há um ponto maior a ter em mente, diante da oposição aberta. O próprio Santo Padre não é apenas um estrangeiro como você se sente. Homens como o cardeal e seus associados tornam sua santidade virtualmente um prisioneiro no Vaticano. João Paulo II era um prisioneiro no Vaticano. Tão prisioneiro quanto foi Pio IX. Nos dias em que seu amado velho Glad esteve aqui, só que, desta vez, as paredes do Palácio Apostólico não servem de defesa, porque desta vez o cerco é feito de dentro da própria estrutura do Vaticano. Ele era monitorado. Aí tem essa mensagem aqui, ó: selo papal, 3/4/2005. Lê aí, Eugênio. A gente vê uma coisa, só vocês observar uma coisa.
Emocionado, posso ver agora quem tu és, meu irmão. É João Paulo II falando. O nosso é a razão da existência do nosso Salvador. Por ti, irmão. Por isso que é a razão da existência, por causa do profeta, que nós estamos sabendo, reconhecendo, estamos sabendo que Deus merece o nosso respeito. Se não fosse o profeta, hoje nós estávamos que nem eles. Estão fazendo milhares e milhares de pessoas começaram a enxergar o verdadeiro sentido. Por isso que ele fala também na mensagem que faça mais de 1 milhão. Quem leu esse livro já sabe que Deus existe e merece respeito. Agora, aqueles que não acreditam porque acham que não precisa respeito para Jesus. O sentido da vida, enxergar o verdadeiro sentido da vida, não é apenas só um profeta, e sim um desbravador. O teu cargo está sendo um dos mais ilustres nesta terra. Agora vejo quanto que tu sofres para pôres muitas almas no caminho de Jesus Cristo. Eu fui a maior autoridade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e não fiz nada por ti enquanto estava na terra. Tuas escritas estão engavetadas e não teve um de lá que me entregasse todas, por motivo do cargo deles, bispos e cardeais, querendo eles ser superiores a tudo. Pior, irmão, está para acontecer entre eles. O motivo é a ganância pelo poder. O sofrimento que passei para mim foi uma vitória. Jesus ressuscitou e eu também ressuscitei. Estou livre aqui no céu, onde não tem gente maldosa e nem invejosa. Aí o profeta diz: Santo Papa João Paulo II, em 1997, estive bem perto do Senhor em Roma, mas nenhum quis me dar atenção pelo santo nome, Deus que estava nas minhas mãos. Pensava eu que ia ganhar uma lembrança da sua santidade, mas não aconteceu. Daí São Paulo fala: Papal, meu irmão, quer dizer pai. E pai só temos um. E deste tu tens sua face, a sua assinatura. Maior do que este selo não existe. Então, não tens que te envergonhares por não teres falado comigo em Roma. Espiritualmente, muito mais sublime estar aqui contigo, pelo menos estamos livres do que aqueles que me cercavam. Diante de mim podia ver a fome que alguns deles tinham e têm em tomar o lugar que lá deixei. Irmão Bento, a tua tão grande pequenez, és considerado um homem muito amável diante de Jesus e Maria e José. Desde que aqui cheguei, foi e é uma surpresa como é lindo o céu. Notar que já estão na lista o povo escolhido por Deus. A tua pessoa, irmão, é como um pastor que só não reconhecido pela igreja, mas isto não importa. O que importa é Jesus. Este sim é que sabe escolher as pessoas certas. Digo a todos que vierem a ler essa mensagem: fui um papa enquanto estava na terra, mas em bem poucos vi com os meus olhos a pessoa tão santa como esta. Não tenhas medo, irmão, por não teres chamado. A luz que clareia é superior a tudo. A encíclica só sai da mão de um papa que pode confirmar que se for necessário. Já que não te dei enquanto estive na terra, te dou agora como a permissão do nosso mestre, por Jesus está sendo santificado, um santo que pode erguer a cabeça sem ter mais medo de nada. Nas mãos de Jesus é a pedra muito preciosa. Vai em frente, meu irmão querido. Deixei o meu cargo papal, mas está preparado para cuidar do meu pequeno rebanho, os quais são fiéis a Jesus. Santo Papa João Paulo II. Tá vendo? Deixa eu pode. ler aqui, já que eu vou estar nesse aqui. Vou ler um santo aqui, Malachi Martin, Francisco, Beato Francisco Palau. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 4 de abril de 1988. Foi beatificado. Então é um santo.
Francisco Palau é um santo carmelitano. Veja o que ele falou aqui. Ele estava rezando pro Vaticano aqui, ó. A sociedade moderna cairá e se fundirá e se dissolverá e perecerá. Cristo, que foi expulso do estado moderno, sairá como leão da cova, ostentará a onipotência de um seus braços e aniquilará todo o poder dos poderosos. O mundo será redimido numa segunda vez, porque Satanás que seu verdadeiro tirano, porá as nações sobre seu domínio cruel e depóstico. No dia em que outra vez fique preso o tirano, seja precipitado no abismo da libertação das nações, será proclamada a voz do arcanjo com a trombeta de Deus. Naquele dia, a voz dos profetas, presta atenção, a voz dos profetas abrirá a terra, e o inferno tragará vivos e os apóstolos da mentira, à vista dos povos. Naquele dia, os profetas enviados por Deus para a redenção das nações recharão a força bruta do homem com a força divina. Virá o restaurador prometido da sociedade que já dissoluta em completa anarquia, armado não de aço, mas de fé e de força espiritual. Um restaurador com a missão de Moisés, restaurando todas as coisas na frente de uma ordem de apóstolos que providencia tem preparado para a última hora. Ele virá recompor as sociedades eclesiásticas com as suas divina ordem. Com a mão potente banirá o selo da igreja e os falsos políticos eclesiásticos anticristãos, essas longes dos escritos doutores que em nome de Cristo seduzirão os povos e limpará o templo de Deus das abominações com que poluem os maus católicos. E também dizia que... Agora, aqui ele fala aqui de novo, aqui, ó, essa profecia aqui, ó. Ele fala aqui, ó. No ano de 1964, um anjo que apresentou diante dele, falando sobre a futura apostasia de Roma. Isso foi 1864. Apostasia de Roma, dizendo: eu sou o anjo que guarda a cidade de Roma, o seu pontificado e os muros da cidade. Eu guardo o trono do pontífice de Roma, os muros dessa cidade, frente aos demônios e à revolução que circula. Venho a ti para te instruir. Eu vou abandonar Roma. Levantarei dela o trono pontifício. E a cidade será entregue ao poder dos demônios e da revolução. Roma não será mais centro da religião de Jesus. Degolará seus sacerdotes e religiosos e outra vez se constituirá inimiga de Cristo e da sua igreja. O trono do sumo pontificado não voltará mais para Roma, porque será transladada para outra parte. Esse é um santo que foi beatificado pelo Papa João Paulo II, profecia de Beato Francisco Palau. E aqui mais uma profecia aqui, lá do outro lado, lá Nossa Senhora disse para um vidente lá da Austrália, diz assim, ó, em 1985, Nossa Senhora diz: sabeis que um vigário grande santo estará escondido. Ele, o Papa João Paulo II, enquanto isso, o antipapa reina no trono de Pedro. Este Papa Pedro II, já falou Papa Pedro II, em 1885, será o último Papa de toda a história, e ele guiará a igreja em sua escura, tempo de escuridão, em seu momento final da história da humanidade. Rezai também por este futuro Papa, pois ele precisa muito das vossas orações. Ele não é um sacerdote, nem se tanto um pai de família. Não é um sacerdote. Nesse momento, é um pai de família.
comum e coerente, mas mesmo assim conhece a missão que lhes é sido confiada. Também o nosso santo vigário, Papa João Paulo II. Então está tudo, como a Márcia leu nesse livro, está tudo se cumprindo. Eles sabem do seu Pedro. A verdade é essa. Eles sabem que Pedro II, eles sabem do seu Pedro. Não tem como, eles já sabem. Porque eles sabem, eu não sabia também disso, que aqui fala que no legado de Paulo, porque teve Paulo I, Paulo 23, Paulo. Então, o último Papa deveria ser João Paulo II por conta disso, que era o último legado do Papa, Paulo. Aí o que viesse depois, e agora já vem os outros, não ia ser mais escolhido por Deus. Então tem essa profecia entre eles também. Eles sabem. Eles também sabem. Eles sabem disso. Então ele sabia que o próximo seria Pedro II. Porque eles abdicaram, eles não querem mais seguir Nosso Senhor, que é a tradição da igreja. Então Deus faz, não. Pedro vem lá fora. Eu vou buscar ele lá fora, vai ser lá fora, Pedro II. Que nem o pescador. Né? Que nem o pescador. Né? Vai ser assim. Eu já escolhi, sou eu que estou escolhendo. Então Deus escolheu. Aí por isso que Jesus fala, as pedras gritarão. Ele é pedra, tu és pedra. Edificarei a minha igreja. E ele edificou. Tá aí a igreja. Por isso que Jesus fala ali. A igreja é obediência a Deus Pai. Né? E Deus, nas mensagens assim que tem aí, que ele fala, né? Aqui o inimigo não vai prevalecer. Ele pode tentar, ele pode fazer, mas não vai entrar. Isso. Quando ele diz que não vai entrar, essas situações. Por isso também a gente tem que ter cuidado, assim, infelizmente. Não é desmerecendo o sacerdote, entendam isso. Não é isso. Mas também a gente tem que ter um certo cuidado. Porque a maioria está também orientado pela mensagem, claro, que a gente tem que ter o bom senso, a caridade também de orientar, né? De mostrar as coisas também. Mas é por conta que eu quero que você entenda assim, quando a gente vê essa situação, que a maioria está contaminado. Assim, já está com essa ideologia modernista, né? Da libertação, essas coisas assim, que vai entrando para poder acabar com o sentido primitivo da igreja. Entende? Então, o que é que Nosso Senhor fez? Através do seu Pedro, um homem simples, meu filho. Por isso que quando chamou seu Pedro falou o quê? Eu a Alina até hoje recebendo um pessoal lá de fora, ela me explicou, agora eu vou explicar. Quando o pai foi chamado e disse, olha, eu não vou mudar o Pai Nosso, né? Dívidas, né? Não, Rezal fez, não, meu filho, por isso que eu estou te chamando. Por conta disso, da obediência, né? É porque eles já mudaram tudo isso. E seu Pedro disse, eu não vou mudar. Eu vou continuar como eu venho sempre rezando. Então é isso, é a obediência que Deus quer.